E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive, o nosso mergulho profundo nos mistérios que, bom, às vezes até arrepia, né? É verdade. Hoje o tema é daqueles de deixar a gente de cabelo em pé. Isso aí, e vai se aventurar no mundo dos Nephilims, que já ouviu falar? Daquelas figuras, digamos, misteriosas que aparecem lá no Gênesis. Gigantes, será? É isso que vamos descobrir. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem um post de blog bem interessante. Chama Always Nephilim Forth, do blog com a palavra. Já começa com uma citação do Gênesis 6.4. Olha só. Naqueles dias, os Nefilim estavam na Terra. Estavam. Isso mesmo, não vieram da Terra, estavam. Já de cara, a gente percebe que a origem deles já é um mistério, né? Pois é, o autor já joga essa bomba no começo. E É. tem mais. O que tem mais? Ele explica que antes do dilúvio, esses seres eram chamados de Elohim. Elohim. O que significa isso? Significa divinos ou deuses? Deuses. Peraí, então a gente tá falando de... Seres poderosos, com uma origem, digamos, sobrenatural. Caramba! E aí o autor defende que os Nephilims seriam filhos de anjos caídos. Se envolveram com mulheres humanas. A história é essa. Mas tipo, anjos caídos, tipo anjos É mesmo. tipo anjos mesmo. Que doideira! Nunca tinha pensado nisso. E essa ideia de deuses tendo filhos com humanos não é só da Bíblia, não. Sério. A gente vê isso em várias culturas antigas. Tipo, lembra da mitologia grega, com Zeus e suas aventuras? Verdade, faz sentido. Mas então, o que isso tem a ver nos Nephilims? O autor do blog, ele vai além e cita o livro O Gênesis Revisitado, do Zecharia Sitchin. Ah, Sitchin, aquele que fala dos Anunnaki. Ele mesmo. Os caras que vieram do céu pra terra, né? Exatamente. Segundo ele, chegaram aqui há 45 mil anos antes da Era Cristã. Nossa! E o Sidney, ele, tipo, acredita mesmo nisso? Ele usa os textos sumérios para defender as teorias dele. Mas é importante dizer que nem todo mundo concorda com eles. Sei. Controverso, né? É bastante. Mas mesmo assim, é interessante a gente conhecer essas ideias, né? Claro, abre a mente para novas possibilidades. E como que o Sitchin liga os Anunnaki com os Nephilims? Ele acredita que os Nephilims seriam descendentes dos Anunnaki com as mulheres humanas. Caramba! Que mistureba. E o blog ainda fala do Salmo 82, né? Aquele que Deus tá falando com um monte de Elohim. Sim, e tem um versículo, o 7, que é de arrepiar. O que ele diz? Todavia, como homens, a vez de morrer, como qualquer dos príncipes, a vez de cair. Nossa, que forte. E o autor liga esse versículo com a ideia dos anjos caídos, sabe? Que foram punidos, expulsos do céu. Perderam a forma espiritual, tipo isso. Isso. Que loucura. E a gente não pode esquecer daqueles grandões, né? Os gigantes. Eles mesmo. Mas o blog faz uma observação. Nefilim, em hebraico, não quer dizer gigante. A palavra certa seria Anak. Anaki. Isso. Mas o autor também fala que tanto os Nefilins quanto os Anakins, às vezes, eram descritos como gigantes em alguns textos. Entendi. Então, tipo, a gente tá lidando com seres poderosos e diferentes. Exatamente. E a história só fica mais interessante. Por enquanto tá me deixando mais curioso do que com medo. Mas, e aí o que a gente faz com essas informações todas? A gente vai, com calma, desvendar tudo isso. Na próxima parte, a gente vai analisar as evidências, tentar entender o impacto dos Nefilins na história da humanidade. Beleza, tô pronto pra mais. E você é de casa, o que tá achando dessa história? Manda pra gente suas teorias, suas dúvidas. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder a próxima parte do Deep Dive. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho no mundo dos Nefilins. Que história, né? A gente começou lá no Gênesis falando da origem deles, da possível conexão com os Anunnaki. Mas e depois do dilúvio? O que aconteceu com eles? Já apareceram assim do nada. Muita gente se pergunta isso. Alguns estudiosos acreditam que o dilúvio foi tipo um evento catastrófico, sabe? Extinguiu tudo. Mas tem outros que acham que alguns Nefilins, quem sabe, sobreviveram. Sobreviveram. E, quem sabe, até se reproduziram com humanos depois do dilúvio. Caramba. Então, tipo, pode ter gente por aí com o DNA de Nefilim. A história fica cada vez mais interessante, né? Mas e aí, se os Nephilims eram descendentes de anjos caídos, que nem a gente estava falando, será que eles têm alguma ligação com, sei lá, demônios? Aí a gente entra num terreno bem complicado. Essa relação entre anjos caídos, demônios, Nefilins, é um tema que divide opiniões. Deve ser complicado mesmo. Tem gente que acredita que, por serem descendentes de seres, digamos, malignos, os Nefilins estariam ligados a essas forças demoníacas. Sei. Mas e aí, com tanta informação, como a gente separa o que é mito do que pode ser real? A gente precisa lembrar que a Bíblia, os textos antigos, eles são fontes incríveis de informação. Mas também tem muito simbolismo e interpretação, não dá para levar tudo ao pé da letra, né? Verdade. E no post,
O autor usa os textos sumérios como evidência da existência dos Nefilins, né? Sim. Ele fala dos Anunnaki, aqueles seres que teriam supostamente criado a humanidade. Ah, tá. E ele cita o Zecharia Sitchin, lembra? Aquele que a gente comentou. Isso! Que acredita que os Anunnaki eram extraterrestres. Eita, então a gente tá falando de Nephilims, Anunnaki e extraterrestres. A gente precisa tomar cuidado para não misturar as coisas. O Sitchin é um autor controverso. E as teorias dele não são aceitas pela comunidade científica. Faz sentido. Mas é legal conhecer diferentes perspectivas. Com certeza. E você, o que acha dessas teorias que ligam os Nephilims com, sei lá, aparições de ETs, abduções? Olha, acho que é importante a gente ter um olhar crítico, sabe? O mundo tá cheio de mistérios. Mas não podemos atribuir tudo aos Nefilins. A gente tem que analisar as evidências com cuidado, separar o que é fato do que é imaginação e, principalmente, respeitar as diferentes crenças e teorias. Com certeza. A busca pelo conhecimento tem que ser uma coisa legal, sabe? Sem fanatismo, sem preconceito. A gente precisa ter a mente aberta para questionar, pesquisar. Concordo. Mas, e aí, voltando aos Nefilins, eles deixaram algum legado para a humanidade. Além da possível conexão com os gigantes, tem mais alguma coisa. Tem autores que acreditam que os Nefilins influenciaram a cultura, a religião de vários povos antigos. Influenciaram? Eles apontam para a presença de mitos sobre gigantes, seres divinos em várias culturas. Tipo a mitologia grega, a nórdica. Isso. E lendas indígenas também. Puxa, é verdade. A gente encontra histórias de gigantes em todo lugar. Será que isso seria uma evidência da influência dos Nefilins? É difícil dizer, com certeza. Pode ser que essas histórias sejam só fruto da imaginação, né? Ou que tenham se inspirado em eventos reais, mas que foram mudando com o tempo. A gente precisa tomar cuidado para não viajar muito na maionese. Mas é fascinante pensar nessa possibilidade, né, de que esses seres tenham deixado uma marca tão grande na história. Com certeza. E essa busca por respostas é o que torna o estudo dos Nefilins tão intrigante. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho, hein? Ainda no mundo dos Nefilins. Rapaz, os Nefilins, hein? Um mistério sem fim. Já falo da origem, da possível conexão com os Anunnaki, dos gigantes. Mas o que eu fico pensando é, e a gente aqui no século XXI? Qual a importância disso tudo para nós? Uma boa pergunta. O autor do blog, ele termina citando 2 Timóteo 3.16 dizia 7. Que fala da importância de estudar as escrituras, mesmo quando elas desafiam a gente, sabe? Apresentam ideias, digamos, controversas. Entendi. Tipo, não ter medo de questionar, de procurar respostas, né? Isso. No caso dos Nefilins, essa busca pode levar a gente a pensar sobre, sei lá, a natureza humana, a nossa história, o nosso lugar no universo. E por falar em universo, a gente chegou a falar dos Anunnaki serem extraterrestres, lembra? Sim, sim. Mas e se tiver outras formas de vida inteligente por aí, observando a gente, será que os Nefilins teriam alguma coisa a ver com isso? Olha, essa é difícil de responder, hein? A ufologia é cheia de mistérios, de especulações. É verdade. Difícil saber o que é real, o que é invenção. Mas, voltando aos Nefilins, a influência deles, será que a gente sente hoje em dia? Alguns estudiosos acreditam que sim. Apontam para esses mitos e lendas de gigantes, seres poderosos, sabe? Em várias culturas. Tá. Tipo aqueles que a gente já falou. Mitos gregos, nórdicos, indígenas. Isso. Será que tudo isso é só coincidência? Quem sabe, né? Pode ser que essas histórias tenham se inspirado em fatos reais, mas que foram, sei lá, distorcidos com o tempo. Ou quem sabe é só imaginação mesmo. Melhor a gente não viajar muito. Mas, mesmo assim, é legal pensar nessa possibilidade, né? De esses seres terem deixado uma marca tão forte na história. Com certeza. E essa busca por respostas é o que faz o estudo dos Nefilins ser tão legal. A gente mergulha em textos antigos, lendas, mitos, e tenta achar conexões com o nosso mundo de hoje. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? É isso aí. Às vezes a gente encontra mais perguntas do que respostas. Mas acho que é importante a gente ter a mente aberta, né? A curiosidade sempre em alta. O mundo tá cheio de mistérios. Verdade. A gente nunca sabe o que pode estar escondido por aí. E esperamos que esse mergulho no mundo dos Nefilins tenha despertado em vocês essa vontade de pesquisar, de questionar, de continuar explorando esse tema. É isso aí. E você, o que achou dessa viagem? Compartilha com a gente nos comentários as suas teorias, as suas dúvidas, as suas descobertas. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos aqui no The Deep Dive. Até a próxima. Valeu!